Olá, seja muito bem-vindo você que é pensionista, aposentado, segurado do INSS e contribuinte. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças que a reforma da Previdência trouxe e trará, já que nós estamos nos aproximando aí do ano de 2023. No vídeo anterior nós falamos sobre as mudanças, mas com relação à aposentadoria por idade. No vídeo de hoje a gente fala sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Para quem está chegando agora, eu sou Fernanda Francisco, sou advogada e especialista na área previdenciária e já gostaria de aproveitar para te convidar a se inscrever aqui no canal para que você fique atualizado sobre todas as mudanças que nós teremos ainda referente ao INSS desde a reforma até agora. Então, se você também puder curtir, deixar o seu like para que eu possa continuar produzindo, trazendo mais informação jurídica de qualidade e de forma gratuita para vocês. Se você ainda não é aposentado, mas pretende se aposentar, qual é a aposentadoria que você tanto deseja? Deixa aqui nos comentários, fale também se você já fez o seu pedido e sentiu alguma dificuldade, quais foram os problemas que você teve. Se você não conseguiu e precisou realmente procurar um advogado, compartilhe conosco a sua experiência aqui nos comentários. Eu vou começar falando então sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, mas a regra dos pontos. O que é a regra dos pontos? Ela significa que você vai somar o seu tempo de contribuição mais a sua idade. E é claro que os pontos a cada ano ele sobe, tanto para os homens quanto para as mulheres. Qual é a vantagem dessa aposentadoria por pontos frente às demais aposentadorias? Então é que ela não exige um requisito mínimo de idade. E toda vez que elas alcançarem a pontuação exigida, elas não terão um redutor na sua aposentadoria, que é aquele que você já deve ter ouvido falar, que é o fator previdenciário. Exatamente, o fator previdenciário ele acaba reduzindo o seu salário de benefício lá da sua aposentadoria. Por isso que ela é vantajosa e sempre que é feito um planejamento previdenciário, a gente sempre verifica quanto tempo falta e se aquele cliente, aquele segurado, ele realmente vai conseguir e quando ele atingirá esse requisito. E para o ano que vem, como fica a pontuação exigida mínima para o ano de 2023? Eu fiz uma tabelinha para vocês poderem acompanhar enquanto eu vou dizendo e passando as informações aqui para vocês. Bem, nós temos aqui que os homens eles precisam ter 35 anos de contribuição e a partir do ano que vem, 2023, a pontuação exigida é 100 pontos. A cada ano, ela irá aumentar um ponto até chegar aí no totalizador de 105 pontos. No entanto, no caso das mulheres, o tempo de contribuição, vocês podem notar aí que seria 30 anos. Já a pontuação para o ano de 2023 é 90 pontos. Também se valerão aí a cada ano, ela sobe um ponto até chegar ao limite máximo aí de 100 pontos. Eu já aproveitei essa oportunidade também, não vamos deixar de fora os professores. Então vamos falar da pontuação tanto homem quanto mulher, que também altera para o ano de 2023. Olha só, pessoal, os professores terão que ter 30 anos de magistério. Então o total de pontos é 95 pontos para os homens. No caso das professoras, o tempo de magistério é 25 anos. O total de pontos tem que ser de 85 pontos para as mulheres. Finalizada então a regra de pontos, agora eu vou passar para outra regra, que é a regra da idade mínima progressiva. Muito embora apareça no nome idade mínima, ela não é uma aposentadoria por idade, ela é uma aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa regra nós teremos também a idade mínima tanto para homem quanto para as mulheres. Então vamos lá. A idade mínima será de 63 anos de idade, no caso dos homens, e o tempo de contribuição, 35 anos. No caso das mulheres, nós teremos aí 58 anos de idade, e é claro que o tempo de contribuição será os 30 anos de contribuição. Muitas pessoas que estavam muito próximas de se aposentarem antes da reforma da Previdência. Portanto, nós temos aí regras de transição, que nós chamamos de pedágio. Então, nós temos a regra de transição de 50% e 100%, que eu vou explicar agora
como elas ficam para o ano de 2023. A primeira regra de transição do pedágio de 50%, ela não tem alteração. Portanto, as mulheres precisam ter 30 anos de contribuição e, é claro, os homens 35 anos. E agora sim você precisa se atentar para um detalhe. Quanto tempo que faltava na data de 13/11 de 2019, que foi a data em que passou a vigir a reforma da Previdência, para você se aposentar? Então, a regra de 50% é exatamente isso. Você precisa preencher mais 50% do tempo que faltava para que o INSS você atinja os requisitos estabelecidos na lei. Então, vamos para um exemplo prático. Vamos supor que faltava 2 anos para que eu me aposentasse até a data de 13 de novembro de 2019. Então, já que eu quero a regra dos 50% de 2 anos equivale a mais 1 ano. Então, é só a gente somar. Eu teria que cumprir os 2 anos que faltavam, mais 50%, que equivale a 1 ano, para preencher e poder me aposentar diante aí dessa regra de transição. Ficou fácil agora para vocês entenderem? Então eu vou falar agora sobre a regra de transição referente aí ao pedágio de 100%. Então o tempo ele não vai alterar. Seria 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. E isso eu estou me referindo ao tempo de contribuição. E agora eu vou me valer do mesmo exemplo que eu dei anteriormente, dos 2 anos que faltavam para que eu pudesse me aposentar na data de 13 de novembro de 2019. 100% desses 2 anos, então eu teria que ter mais 2 anos. Somando, são 4 anos que eu preciso ter e continuar contribuindo para o INSS para preencher este requisito. Ficou fácil de vocês entenderem o que seria os 50% e os 100% agora? Então, muito embora a reforma da Previdência não tenha trazido no seu texto mais a classificação de tempo de contribuição para que as pessoas venham se aposentar, aquelas que ainda tinham direito, elas preencherão os requisitos das regras de transição, dos pedágios, então elas ainda conseguirão se aposentar por tempo de contribuição. Vamos falar um pouquinho sobre o valor agora no qual é feito os cálculos dessas aposentadorias. Antes da reforma, nós nos valíamos de 80% dos salários contribuições e era possível que nós descartássemos 20%. Isso fazia com que, em alguns casos, com certeza melhorava o valor da sua aposentadoria. Veja agora como ficou depois da reforma da Previdência. Para fazer o cálculo da aposentadoria, agora o INSS ele se vale desde julho de 1994 até a data da entrada do seu pedido de todos os salários contribuições. Então, mesmo que eles não sejam vantajosos, eles são considerados 100% no cálculo. Depois, nós pegamos 60% da média de todos esses salários. No caso dos homens e mulheres, terão um período de contribuição mínima, que seria mulheres 15 anos de contribuição e os homens 20 anos de contribuição. Aqueles que tiverem mais de 15 anos, no caso das mulheres, a cada ano será acrescido um percentual de 2%. No caso dos homens, a mesma coisa. Aqueles que tiverem mais de 20 anos terão acrescidos 2% para cada ano a mais de contribuição pago. Vocês perceberam por que antes da reforma da Previdência, muitas pessoas estavam procurando profissionais que fizessem um planejamento, o cálculo, para verificar se era benéfico ela dar entrada antes, se ela preenchia os requisitos antes da reforma da Previdência e quais seriam os valores de aposentadoria, ou se valeria a pena, em alguns casos, e mais benéfico para aquela pessoa que estaria interessada em se aposentar pela regra nova. Todos aqueles que precisam preencher a regra de transição, as regras de pedágio, vai aí uma exceção. Os cálculos eles serão feitos 100% dos valores pagos desde julho de 1994 até agora. No entanto, o fator previdenciário ele só vai incidir naquela regra de pedágio dos 50%, ok? Então, acho que a gente finalizou por aqui as informações
das mudanças que nós teremos na nossa previdência a partir do ano que vem, ano de 2023. Então, eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Deixe o seu comentário e fala a sua experiência lá no INSS, tanto no seu pedido de aposentadoria ou se você ainda não fez, mas pretende fazê-lo no próximo ano. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!